de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Enquanto os irmãos encontram aí, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Vos trago a saudação da Igreja do Brasil para Cristo de Roda Velha. Amém? A Igreja de Roda Velha vos saúdo. Falar em Roda Velha, quero agradecer a Deus pela vida da irmã Fernanda, pela vida do irmão Tiago. São nossos vizinhos ali, não é? Deus abençoe e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo de número 43, apenas 2 versos, verso de número 18 e verso de número 19. Glória a Deus. Se puder e tiver a tradução NVT, eu agradeço. Isaías capítulo de número 43, verso de número 18 e verso 19. Todos encontraram? Digo amém. Nos diz assim a palavra: não vos lembreis das coisas, nem considereis as, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amém? Eu vou repetir novamente. Nos diz assim a palavra: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. É promessa dele. Tem coisa nova vindo por aí. E agora sairá luz, e ela está aqui já no nosso meio. Porventura não a sabeis? Eis que porei um ermo, um caminho no deserto e rios no ermo. Tome assento adorando ao nosso Deus. Aqui ainda é de graça, da glória a Deus, mas daqui uns dias vai custar caro, não é? Vai custar caro, da glória a Deus. Não é? Então é bom que a gente comece a valorizar hoje, tá bom? Porque tem países por aí que já é proibido, já está caro, da glória a Deus, não é, irmão Edvan? Né? Então, enquanto é de graça, vamos continuar dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. É o tema de hoje, Isaías capítulo de número 43, verso de número 18, verso 19, nos passou, amém? E é de Deus para o coração dele, direcionado ao nosso coração, amém? Glória a Deus. E o tema sugerido é honrar o passado sem ficar preso a ele. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos honrar o passado sem ficar preso a ele. E é justamente isso que está acontecendo nesse texto de Isaías, capítulo de número 43. No capítulo de número 42, Deus trata da idolatria que Israel está vivenciando. Deus está tratando a idolatria que seu povo está vivendo. Mas é exatamente no capítulo de número 43 do profeta Isaías que Deus volta a falar do que eles estão vivendo, que é idolatrando o passado. E que idolatria do passado eles estavam vivendo? O que é que eles estavam vivenciando? Israel estava parado no tempo. Israel estava estagnado no passado, com um milagre enorme que Deus havia feito com o seu povo no Egito. Quando Deus tira todo o seu povo de Israel do Egito, a Bíblia nos diz que Deus vai fazer algo muito grande, extraordinário, que é a abertura do Mar Vermelho para o povo passar. Israel é tirado como escravo do Egito, levado para o deserto.
E no meio do deserto, eles estão de frente ao Mar Vermelho. E a Bíblia nos diz que Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, toque teu cajado nas águas, porque hoje eu vou fazer uma coisa grande e maravilhosa. E a Bíblia nos diz que o mar se abre, o povo passa em terra seca. Mas passados-se os anos, a nação de Israel ficou presa neste milagre. A nação de Israel ficou presa neste grande milagre que Deus havia feito no passado. E estando preso no passado, eles achavam que Deus não poderia fazer outra coisa a não ser o milagre que Deus fez de abrir o Mar Vermelho. E aí Deus chama a nação de Israel, em Isaías capítulo 43, no verso de número 18, ele diz assim: não fiquem lembrando do passado, não fiquem presos ao passado, não fiquem lembrando das coisas do passado, nem fiquem considerando as antigas, porque eis que eu estou prestes a fazer uma coisa nova, do qual vocês, quando vier, talvez não percebam, porque estão presos ao passado. Então, se tem uma coisa que nós não podemos nos prender, é ao passado. Como o tema diz, nós precisamos honrar o passado, mas não podemos ficar presos nele. Deus está quebrando a idolatria que esse povo está vivenciando. A idolatria de viver do passado. A idolatria de olhar para um milagre que Deus fez e dizer assim: Deus não pode fazer outra coisa a não ser essa que Ele fez. E aí Deus, novamente no capítulo 43, Deus diz assim: vocês acham que o êxodo que vocês viram no passado é a única coisa extraordinária que eu posso fazer? Aí Deus diz assim: eu vou fazer uma maior para que vocês entendam. Deus está chamando a nação de Israel para esse acerto. E Ele diz assim: eu vou fazer uma maior. Porque o nosso Deus, irmãos, não é Deus de coisas pequenas. É Deus que faz coisas grandes. Pastor, eu queria até prova disso. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso de número 20, a Bíblia diz assim, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus está dizendo é que Ele pode fazer muito mais daquilo que você está pedindo. Deus pode fazer muito maior do que o que você está pensando nessa noite. Basta a gente se colocar na posição que Ele quer. Pois bem, Israel está presa ao passado. A nação de Israel está presa ao passado. Porque estão vivenciando um milagre que Deus fez no passado. Verso de número 16 diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas tempestuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio que se apagou. Deus está falando do que aconteceu quando Deus abre um caminho para seu povo passar no meio do deserto. A Bíblia nos diz que um inimigo vem atrás, chamado Faraó, com todo o seu exército. E a Bíblia nos diz que o caminho que Deus abriu para o seu povo passar, Israel tentou passar e morreu dentro dele. Deus já está nos dizendo nessa noite que o caminho que Ele abre para a sua vida é para você passar. Se está aberto é para que você entre por ele e passe, porque o caminho que Ele abriu é para você. Israel passa e ele fica preso ao passado. Deus não vai fazer outra coisa, a não ser esse único milagre que Ele fez, de abrir o Mar Vermelho. Só que o que a nação de Israel não sabia, é que Deus não se limita a fazer as mesmas coisas duas vezes. Deus pode até fazer, mas Ele não se limita a isso. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, que Deus tem a sua multiforma de operar. Deus não trabalha de uma única forma. Deus não passa por apenas um caminho. Deus não pode fazer apenas um milagre. Talvez você está esperando Ele fazer a mesma coisa que fez no ano de 2025, no ano de 2026. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus tem uma coisa nova para as nossas vidas.
Basta tomar posse e se desprender do passado. Se desprender do passado. Honre teu passado, mas não fique preso a ele. Eu pedi para colocar uma outra tradução, mas eu acho que eles não encontraram, a NVT, e eu quero ler o verso 18, nessa tradução, que diz assim: esqueçam tudo isso, pois não é nada comparado com o que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. O que Deus está dizendo aqui é: esqueçam do passado. O que Deus está dizendo é: esqueçam do que aconteceu no passado. E eu não sei o que aconteceu, não sei o que você está preso nele, mas Deus nessa noite está dizendo assim: para de se prender no que te fez sofrer, para de se prender no que te judiou tanto, para de se prender neste teu passado, porque Deus tem uma coisa nova para a sua vida. Deus está falando de um êxodo que aconteceu, e Deus diz assim: eu vou fazer uma coisa nova. Eu tenho um novo êxodo para vocês. Olha o que ele vai dizer em Jeremias capítulo 23 e no verso de número 7. Jeremias capítulo 23 e verso de número 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eles não mais dirão: o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Deus está dizendo: está vindo dias em que vocês não vão mais precisar dizer que eu tirei o povo de Israel do Egito no meio das águas, passaram pelo Mar Vermelho, porque Deus vai trazer uma coisa nova, da qual eles vão se esquecer de tudo que eles achavam que era um milagre que não poderia acontecer mais. E ele está dizendo: esqueçam de tudo isso. Esqueçam, porque eu tenho uma coisa nova. E não é nada comparado com o que eu já fiz. Eu vou fazer, estou prestes a realizar. Vejam, pois já comecei. Se você não percebeu, ele já começou. Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Estavam tão presos ao passado que não conseguiram discernir o que Deus iria fazer e o que Deus fez. Pastor, e o que é que Deus iria fazer de tão grande? O que é que Deus fez de tão grande que a nação de Israel não percebeu que estava acontecendo? Porque estavam presos a um milagre que Deus havia feito, abrindo o Mar Vermelho. A nação de Israel ficou tão presa ao passado que se esqueceu que o presente já havia chegado, que o rei Davi havia chegado, e não perceberam quando ele chegou. Aonde? João capítulo 1, verso de número 11, verso 12. A Bíblia diz assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Israel ficou presa ao passado e esqueceu que Jesus havia chegado. Não perceberam. Não perceberam. Não conseguiram compreender e nem discernir o que Deus estava trazendo. Lembra do que Deus disse? Esqueçam de tudo isso, porque o que eu vou trazer, uma coisa nova, e não é comparado com o que eu já fiz. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, comecei, não perceberam? Abrirei um caminho no deserto. A nação de Israel estava vivendo o deserto, mas o caminho está chegando, o caminho está se abrindo. Pastor, quem é esse caminho que se abriu e a nação de Israel não percebeu?
João capítulo de número 14, verso de número 1, 2 e 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito para vocês que iria para lá procurar, preparar lugar para vós, mas eu vou e voltarei para vós, para que vocês estejam comigo e eu com vocês. Aí Jesus para e diz assim: e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, no capítulo de número 14, no verso 4, Tomé diz assim: Senhor, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Aí no verso 5 Jesus vai dizer para nós quem é o caminho. Jesus no verso 5 do capítulo 14 diz assim: Tomé, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Tomé. Aí Filipe para no verso de número 6 e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, para que a gente creia que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus diz assim: Filipe, há tanto tempo estou contigo e tu me pede para ver o Pai. Não sabes tu, Filipe, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e que eu e o Pai somos um, Filipe? Jesus está repreendendo um povo que não estava percebendo o que estava acontecendo. E Deus alertou no passado, Deus alertou, dizendo: não fiquem presos ao passado, nem considereis essas coisas antigas, porque eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no meio do ermo. Deus fez, e Deus vai fazer. Deus não fica preso apenas nos milagres que Ele operou no passado. Ele fez uma coisa nova, e nós estamos vivenciando dias em que Ele vai fazer outra maior ainda. Breve nós ouviremos as trombetas tocarem, o Filho de Deus vindo para vir buscar o seu povo. E aí o que acontecerá? Algo grande, maravilhoso e extraordinário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. A Bíblia nos diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados, porque importa que isto que é mortal, se revista da imortalidade, e que isto que é corrupto, se revista da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, aí cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí nós vamos gritar naquele grande dia, quando Jesus vier nos buscar, dizendo assim: aonde está a morte a tua vitória? Aonde está a morte o teu aguilhão? Porque a morte foi destruída na vitória. Nós estamos vivenciando dias, irmãos, em que a morte tem feito pessoas sofrerem. A morte tem entristecido pessoas. Nós tivemos uma notícia hoje à tarde, de uma irmã, em que iria receber seus parentes em casa, e todos eles não conseguiram chegar. E essa irmã se entristeceu e chorou muito, e nós choramos junto. Hoje à tarde eu liguei para o meu pai, e não encontrei, fiquei preocupado. Liguei novamente para o meu irmão, e meu irmão disse assim: ele foi para um sepultamento do amigo dele, e ele está bem triste. A morte tem feito muitas pessoas se entristecer, irmãos. Mas o que me alegra é de que saber que o nosso Deus está prestes a fazer uma coisa nova. E nós vamos bater de frente com aquela que nos fez
tanto sofrer, nós vamos bater de frente com a morte que nos fez tanto chorar. Nós vamos estar de frente com ela e vamos dizer assim: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu poder contra a minha vida? E ela não terá mais poder contra a vida daqueles que permaneceram fiéis, permaneceram esperando na promessa, permaneceram fiéis esperando naquilo que Deus prometeu que iria cumprir. Então só espere, só aguarde, com perseverança, porque uma coisa nova está para acontecer. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, para que você pare de ficar olhando para o teu passado, pare de ficar olhando para o que te fez sofrer, pare de ficar olhando em tudo que te fez chorar, porque nessa noite Deus te traz uma palavra te dizendo: eis que eu tenho uma coisa nova para a sua vida. Nova. É só tomar posse. Pastor, então por que é que nós estamos vivenciando tudo isso? Por que é que nós estamos vivendo um mundo que parece que está de cabeça para baixo? Por que é que parece que hoje o certo é errado e o errado é certo? Por que é que nós vamos para a internet e a gente não consegue mais discernir o que é verdade e o que é mentira? Porque nós estamos vivenciando dias assim. Eu até comentei num vídeo essa semana, pastor, dizendo assim: ai, como eu tenho saudade do tempo que a gente assistia um vídeo sem precisar tentar discernir se é inteligência artificial ou se é verdadeiro. Nós estamos vivenciando, irmãos, um período que foi profetizado em 1 Tessalonicenses, que é o período que a mentira se estabeleceria no mundo. E por isso nós não percebemos mais o que é mentira, nem o que é verdade. Nós não percebemos. Pastor, parece que o mundo está de cabeça para baixo, o certo virou errado, o errado virou certo. Por que é que está acontecendo tudo isso? Sabe por que é que está acontecendo? É Deus permitindo, é Deus chamando a minha, a tua atenção para uma coisa nova que está vindo. E aí Deus precisa chamar a atenção do seu povo, precisa chamar a atenção da sua igreja, dizendo assim: as coisas não estão normal, o tempo parece que está passando rápido, mas não é, é só Deus tentando te acordar, é só Deus tentando te despertar nessa noite para o que está para acontecer nestes últimos dias. É profético. Eu não posso vir aqui mentir para você. Não posso. Nós precisamos preparar nossa vida. E que na verdade precisa já estar preparada, já está pronto. Porque Deus vai fazer. Jesus vai voltar. E são até poucos que dão glória a Deus quando a gente fala desse assunto. Jesus vai voltar. Pastor, eu não creio que ele vai voltar. Se você não crer, ele vai voltar. Se você crer, ele vai voltar. Então é bom que você creia, é bom que você creia. É bom que você tome posse. Faça teus projetos, faça teus planos, faça tudo o que tem que ser feito, mas não se esqueça de uma coisa: nós não somos eternos, não viemos para essa terra para viver eternamente, como muitas religiões pregam por aí. A minha vida, a sua vida precisa estar pronta, preparada para o que está para acontecer. Jesus está às portas, Jesus está para voltar, Jesus está para chegar sobre essa terra, e é bom que você creia nisso. É promessa. Ele está vindo, ele vai vir. Foi profetizado. Foi profetizado. Os apóstolos profetizaram. 2 Pedro, capítulo de número 3. Sabei primeiro isto, irmãos, que nos últimos dias aparecerão homens escarnecedores, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Mas eles ignoram uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é apenas longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Profetizado por anjos,
Atos capítulo de número 2, Jesus está assunto aos céus, os discípulos estão olhando para cima, 2 anjos aparecem um de um lado, o outro do outro, e diz assim: varões galileus, porque estáis atônitos olhando para cima? Não sabestes vós que este mesmo Jesus que estás vendo subir, há de descer uma segunda vez? Profetizado pelos apóstolos, profetizado pelos anjos, profetizado pelos discípulos, aonde, pastor? Hebreus capítulo 10, verso de número 37, ainda em um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Pastor, eu não creio em apóstolos, não creio em profetas, eu não creio em anjos. Mas se você não crê que anjos falaram, se você não crê que os apóstolos falaram, que os discípulos falaram, creia ao menos no que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas eu vou e voltarei. Se Ele está dizendo que foi e vai voltar, esteja pronto, preparado, porque Jesus está para chegar no nosso meio. Então prepara a tua vida, guarda a tua alma, guarda teu coração. A Bíblia diz em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as entradas da vida eterna. Põe de pé nessa noite, põe de pé, põe de pé, põe de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar. Não fique preso ao passado. Honre Ele, não se esqueça, não se esqueça. Honre o passado, mas cuidado para que a tua visão não fique presa lá, no teu passado. E você se esqueça do que Deus quer fazer na sua vida hoje. Hoje. Então esquece de tudo que te fez sofrer no ano de 2025. Porque se você fizer isso, Deus, neste ano de 2026, vai fazer uma coisa nova na sua vida, na sua casa, na sua família. Desperta teu coração. É ano de despertamento, é ano de buscar a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não há alegria, sem a presença de Deus não dá. O próprio Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Então, aonde você for, aonde você pisar teus pés, aonde você entrar, diga: Jesus vem comigo, Jesus vem comigo, Jesus vem comigo. Aonde você for, aonde você ir, diga: Deus, a tua presença tem que estar comigo. Não importa para onde você vai, não importa para onde você vai, Deus está dizendo nessa noite: se a minha presença estiver contigo, se a minha glória estiver convosco, eu estarei. É profético, irmãos, é Deus quem está dizendo. Deus disse assim: se vocês me honrarem, eu vos honrarei. Se vocês me buscarem, me acharão. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Deus está dizendo: me busca, me honra, e eu tenho coisas novas para as vossas vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga aleluias. Então levanta a tua mão para os céus, porque é de lá que vem o teu socorro. Aplauda ao Senhor dos senhores, aplauda aquele que é, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Fecha teus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir que esta palavra fique entronizada nos corações. Deus, em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém, Jesus. E a igreja diz amém, Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez bem forte.
estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Se eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Se eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Se eu creio em ti, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Se eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Se eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Se eu creio em ti, e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, diga seu nome. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Se eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Se eu creio em ti, eu
minha fé não em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé não em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Nada vai abalar a nossa fé. Não, 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 não. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos encerrar esse momento aqui, igreja. O pastor pediu para encerrar. A palavra foi ministrada. Você quer viver um ano novo, quer viver coisas novas. Efésios 4:24 diz assim: revestis do novo homem, revistais do novo homem, que é semelhante a Deus em justiça, verdade e em santidade. Se você viver essas três coisas, verdade, justiça, santidade, você vai viver um ano extraordinário na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém? Justiça, verdade e santidade. Acompanhe você por onde você passar durante o ano de 2026. Você vai ver coisas lindas, extraordinárias da parte de Deus acontecendo na tua vida. Amém? Glória a Deus, nós estamos indo, quase chegando em 2026. Estamos pertinho. Glória a Deus que até aqui nos ajudou. Glória a Deus que até aqui nos ajudou. E nós vamos fazer um clamor agora, agradecendo ao Senhor, já encerrando. Eu não sei para onde você vai agora, se você for ali para o jantar, se você for para outro lugar. Que a presença do Senhor te acompanhe. Que a bondade do Senhor entre com você onde você for agora. Que em 2026... que seja sim um ano extraordinário na tua vida, querido. Seja sim. Porque o nosso Deus, Ele já está voltando de lá. Já olhou cada detalhe. Todos os detalhes que era necessário para a tua vida, o Senhor já cuidou, o Senhor já fez todas as coisas, amém? Então vamos agradecer ao nosso Deus por este culto tão maravilhoso, pelos louvores, pela palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus, que esteve aqui em todo momento e continuará em todo momento, amém? Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, indo para 2026, Pai, na certeza que o Senhor já está voltando de lá. Deus, nós estamos indo sim para 2026, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor decretou que era para nós termos vida, fôlego de vida, e por isso estamos aqui, Senhor, estamos vivos, ó Deus, caminhando para 2026, na certeza que o Senhor já está voltando de lá, e com os nossos olhos postos em Ti, que em todo tempo, Pai, nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, que em todo tempo, Pai, a nossa família seja cheia do Teu Espírito Santo, viva uma vida de santidade, verdade, justiça, e todas as coisas, ó Deus, eu sei que seguirá o Teu povo, todas as coisas já estão prontas para o Teu povo, Pai, nós queremos aqui agora, Pai, abençoar a Tua igreja, Pai, que seja um ano cheio de vitória sim, que seja lindo, que tenha conquistas, que tenha paz, que tenha saúde, que tenha prosperidade, que tenha paz em família, que a família seja completa em todas as áreas, Pai. Nós profetizamos um 2026 cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, que não venha faltar a santidade, verdade e justiça na vida do Teu povo. Leva o Teu povo guardado, Senhor, dá a eles, ó Deus, o finalzinho de 2025, mais que abençoado na Tua presença, Pai. Cheio da Tua presença, nós te pedimos em nome de Jesus. Você crê, igreja? Aplaude Jesus, aplaude a Ele. Que Deus te abençoe. Feliz 2026. Que Deus te abençoe. Amém. Esse é o momento de você celebrar.